Olá, queridos irmãos, é uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui para que nós possamos cultuar a Deus juntos nesse momento de culto no lar. O nosso templo está fechado, mas a Igreja de Cristo continua em missão, se reunindo nas casas, e eu fico muito feliz em saber que vocês têm participado, que vocês têm orado a Deus aí. Hoje nós vamos estar começando esse culto, louvando a Deus e sabendo que Deus está conosco. Eu quero pedir que você na sua casa abra a sua Bíblia no Salmo 23, nós vamos ler junto esse salmo e depois orar, confessando os nossos pecados a Deus. Abra sua Bíblia, vamos estar lendo a Bíblia neste momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Por meio desse salmo, Davi nos desafia a confiar plenamente em Deus em meio às nossas crises. Davi compõe esse salmo perto do final da sua vida, com mais ou menos 80 e poucos anos de idade. E Davi já viveu muitas situações, dos seus pecados pessoais, crise na família, coisas que ele cometeu que não agradaram a Deus, problemas no seu reino, inveja. Davi havia experimentado e errado muito na sua vida. Mas nesse ponto da sua vida, já no final, ele começa a entender que a sua vida só pode ser vivida e só pode ser sustentada porque Deus é o seu pastor. É Deus que toma a iniciativa de levar você ao descanso e à paz. É Deus quem salva a sua vida. É Deus quem está com você no meio do vale da sombra e da morte. É Deus que caminha com você todos os dias. É Deus que enche você de alegria para que você tenha capacidade de perdoar, tenha capacidade de não viver uma vida rancorosa, com raiva das pessoas. É Deus que está derramando sobre você hoje a bondade e a misericórdia. E Ele diz no seu texto que isso vai seguir você todos os dias. Ele diz que você vai habitar seguro na casa de Deus para todo sempre. Ou seja, nesse momento, amados, nós estamos enfrentando uma crise. Você é convidado a confiar plenamente em Deus e a saber que Deus é o seu pastor. Nada irá te faltar. Eu convido você neste momento na sua casa a orar agradecendo por essa verdade que nós acabamos de ler. Mas não somente agradecendo, a também estar orando, confessando os seus pecados e percebendo que nós temos muitas coisas a mudar. Mas graças a Deus porque temos o seu Espírito Santo para nos ajudar. Feche os teus olhos na sua casa agora. Vamos estar orando e pedindo a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por este culto que estamos transmitindo online agora. Nós te louvamos porque o Senhor está presente aqui conosco, que estamos aqui, e também está com cada família na sua casa. E por isso eu peço que a sua presença, que é real e verdadeira, possa estar trabalhando em nossos corações para que a gente possa adorá-lo e prestar-lhe um culto digno nesta noite. Eu quero pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos perdoe, Pai, com teu sangue, que o Senhor nos limpe de tudo aquilo que temos feito que não te agrada. Nós rogamos ao Senhor que a tua luz e a tua paz encham essas famílias agora durante esse culto. E que este culto hoje que nós iremos oferecer ao Senhor, os cânticos, orações, a palavra, seja para a tua honra e tua glória. Nos abençoe neste culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para passarmos para o momento do louvor, dando continuidade a este culto, agora via internet, pelas situações que a gente tem enfrentado no nosso Brasil, no nosso estado, mas graças a Deus estamos juntos nesse momento de oração e agora nós vamos entoar a Deus os louvores. Neste momento eu quero convidar você
Se você conhecer essa canção, se você souber, nos acompanhe também. Amém? Boa noite, irmãos. Como nós estamos aprendendo uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, que nós possamos confiar mais em Deus e Jesus, que nada sai daquilo que Deus planejou sobre nossas vidas. Que neste momento nós possamos nos curvar perante Deus e orar pelas famílias vitimadas pelo coronavírus, pelos enfermos e pelos missionários que estão em toda parte do mundo levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que neste momento nós possamos fechar nossos olhos em questão de reverência com Deus, abaixar nossas cabeças e começarmos a orar. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos vivos, meu Deus, demonstrando, Pai, a Tua obra sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, eu também te peço neste momento, Pai,
Abençoe, Pai, a vida dos missionários, Pai, que estão em todos os lados do mundo. Senhor Jesus, abençoe a vida da família deles também, meu Deus, que dê paz para essas famílias, Senhor Jesus. Senhor Deus, que não deixe que nada aconteça de errado com eles, meu Deus. Senhor Deus, eu também te peço, Pai, pelas famílias vitimadas pelo coronavírus, meu Deus. Que o seu Consolador esteja com eles, Senhor Jesus. Pai, que só o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor está acontecendo tudo isso na face da terra. Mas como diz a Tua palavra, a Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia, Senhor Jesus. Eu também te peço, Pai, pelos enfermos dessa igreja e pelo mundo, Pai, tirando sobre o coronavírus, mas o resto das doenças. Senhor Jesus, por favor, Pai, entre em cada leito de hospital, Pai, em cada quarto, Pai, e que o Senhor possa estar derramando Tua cura, Pai, sobre a vida dessas pessoas, meu Deus. É que te peço e te agradeço, meu Deus. Amém. Deus, esse período de louvor que nós estivemos aqui louvando, exaltando, bendizendo o Teu santo nome com essas canções maravilhosas, nós te agradecemos, ó Deus, por nos unir em uma só fé em Ti, Senhor. Amém. Unir os Teus filhos amados que estão aqui, ó Deus, e que estão acompanhando este culto. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, de cada uma dessas pessoas que o Senhor tem colocado e tem trazido para a Tua igreja. Amém, Jesus. Para apresentar-te, ó Deus, como um Deus amoroso, um Deus fiel, é apresentado através das nossas vidas o Evangelho que salva, que liberta,
que abre os olhos das pessoas, que tira todas as escamas dos nossos olhos. Obrigado a Deus por ser esse Deus soberano e maravilhoso que Tu és. Em nome de Jesus, que o Senhor continue a tocar em nossas vidas com o Teu Espírito, fazendo com que a gente venha entender a Tua palavra, conforme precisamos ouvi-la e aprender e praticar, ó Deus, para que possamos fazer a Tua vontade. O Teu Santo Espírito tem total liberdade para agir em nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus e prepara o nosso coração para este momento, ó Deus, de pregação, em que ouviremos a Tua palavra para nos alimentar espiritualmente. Nós Te agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui para cultuar a Deus juntos mais uma vez e eu quero pedir a você que está na sua casa, junto com a sua família, nesse tempo especial de culto, que você agora acalme seu coração, que você possa estar neste momento concentrado para ouvir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e irá falar hoje por meio da sua palavra. Nós estamos trabalhando na nossa igreja uma série chamada O Outro Consolador, o Poder do Espírito Santo na Vida Cristã. É importante que a gente volte a explicar que essa série não tem o objetivo de um desrespeito às pessoas que creem diferente da gente. O que nós estamos fazendo aqui não é desrespeitar ninguém. Nós estamos simplesmente voltando os nossos olhos, nossa mente e coração para as Escrituras, para entender o que ela fala sobre o Espírito Santo. Ou como alguns conhecem na teologia, a pneumatologia. Nós queremos saber e aprender nesses domingos, o que estamos fazendo aqui, é percebendo de que maneira o Espírito Santo agiu e vai agir na nossa vida. De que maneira que isso nos traz conforto e sossego em meio às crises que nós estamos enfrentando. Por isso nós falamos até agora, nessa semana, sobre 3 assuntos. Não estamos sozinhos, aquele dia no Pentecoste e o batismo no Espírito Santo. Esses foram os 3 temas que nós trabalhamos até aqui. Se você quiser ouvir as pregações desses 3 temas, você pode acessar esse canal, na qual você está vendo essa pregação hoje, e escutar as pregações anteriores. Nós começamos falando sobre isso, e eu vou resumir aqui de uma forma muito breve, a partir da pessoa de Jesus. Jesus começa seu ministério público, é apresentado publicamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no ato do seu batismo. Quando ele é batizado por João Batista, nós vemos o relato bíblico dizendo que João batizou Jesus naquele dado momento, abre-se o céu e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e há uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Ou seja, no ato do batismo, Jesus recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai conduzi-lo, guiá-lo, ajudá-lo no seu ministério. É importante lembrar aqui, amados, que Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas enquanto esteve na terra, enquanto habitou entre nós, ele não usurpou o direito dos seus atributos. O que ele fazia, a maneira que ele conduzia a sua dificílima tarefa de cruz, foi pela capacitação e o suprimento do Espírito Santo. Durante os seus 3 anos, em um dado momento, Jesus conversa com seus discípulos. E durante essa conversa, em que os discípulos estão profundamente angustiados com a possibilidade da prisão de Jesus, com a sua morte, e neste momento, Jesus chega aos seus discípulos e diz: eu vou para o céu, para junto do Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Nós vemos o quê? A promessa do Espírito Santo na vida dos discípulos. É interessante que essa promessa é considerada como o batismo do Espírito Santo. Quando Jesus diz, João Batista vai dizer, ele vai dizer que ele batizava com água, mas viria aquele que era mais poderoso do que ele e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus ele morre naquela cruz, ressuscita ao 3º dia e passa um período com seus discípulos antes de ir ao céu. Durante esse tempo, nós encontramos em Atos capítulo 1 a palavra de Jesus dizendo que João batizou com água, mas que ele batizaria os seus discípulos com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Ou seja, Jesus de fato, ele vai ao céu, mas ele promete que os seus discípulos seriam capacitados com essa presença especial do Espírito Santo
no dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo viria inaugurar essa nova fase. É importante que a gente lembre aqui, amados, que quando nós falamos que o Espírito Santo iria vir no Pentecoste, inaugurando uma nova fase, nós não estamos afirmando que o Espírito Santo não estava trabalhando. Se você vê o relato bíblico, você vai perceber que o Espírito Santo estava na criação do mundo. Ele pairava sobre a face das águas. Ele estava no momento de Noé, no momento de Abraão, no momento de Jacó, no momento de Isaac. Ele estava trabalhando por meio dos profetas. O Espírito Santo sempre foi o Deus ativo naquilo que se constrói no plano da redenção. O que nós estamos falando aqui é de um momento especial, aonde Jesus está hoje do lado do Pai, intercedendo por mim e por você como advogado. E o Espírito Santo está hoje com a Igreja de Cristo, ajudando, auxiliando na caminhada que nós temos que viver. Por isso, Jesus promete que essa nova fase do Espírito Santo seria inaugurada no dia de Pentecostes. E naquele dia, de fato, nós sabemos que o Espírito Santo vem em Pentecoste e principalmente na vida dos discípulos. E quando ele vem ali para inaugurar, a inauguração da nova fase, ele vem com significados específicos, que ele é o selo, o penhor, a unção e o batismo. Como selo, nos garante que nós somos propriedades de Jesus. Nós estamos marcados e nós temos a marca de Cristo. O penhor nos garante que receberemos a nossa herança. Nós não perderemos a nossa salvação. Como unção, nós somos capacitados ao quê? A mudar a nossa vida, a ter uma vida que condiz com as Sagradas Escrituras. Mas essa unção também nos capacita a proclamar o reino de Deus. E o batismo, pastor? O batismo, como vi semana passada, é o que nos une em um só corpo. É o batismo do Espírito Santo que nos faz fazer parte da família de Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados, recebemos a unção, o selo e o penhor, que é o Espírito Santo habitando em nós e operando em nossa vida e através de nós. Isso nos traz segurança em saber que nós estaremos juntos do Pai quando tudo isso terminar. Quando se findar os nossos dias, ou quando Cristo voltar, nós estaremos com Jesus, porque o Espírito Santo nos garante, habitando em nós, que nós temos uma morada no céu. Mas hoje, esse Espírito Santo, ele significou para os discípulos e para mim e para você a capacitação para a missão. A gente olha em Atos e vê como o Espírito Santo capacitou os apóstolos a pregar o Evangelho, a igreja a avançar na proclamação do reino de Deus. Isso é o que nós estudamos até agora, e se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a fundo, você pode voltar nas pregações que nós fizemos e aprender um pouquinho mais. Hoje, nós vamos falar de uma coisa mais específica, que é um cuidado especial. Nós construímos até agora, ao longo de 3 semanas, uma ideia do que o Espírito Santo é, do que o Espírito Santo faz, de como ele vem, do que é ser batizado com o Espírito Santo, do que é ter a unção do Espírito Santo. Hoje, nós queríamos partir para uma coisa mais prática, ou seja, como isso muda a minha vida. Como o Espírito Santo pode colaborar comigo neste momento que nós temos enfrentado o coronavírus. Nessas crises que nós estamos passando a respeito da questão econômica, das empresas que têm vendido menos, onde caiu o movimento. Como o Espírito Santo pode nos auxiliar nesse momento prático, de forma muito prática. E para falar sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos estudar hoje dos versículos 16 até o versículo 18. Abra sua Bíblia neste momento aí na sua casa e nós vamos estar lendo juntos esse texto das Sagradas Escrituras. O texto nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amados, nós estamos diante de um texto que fala de um contexto de continuidade de uma promessa. Para que você possa entender de qual continuidade nós estamos tratando aqui, é importante que você volte um pouquinho mais no versículo 1 deste capítulo, que diz o seguinte: Não se turbe
o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É interessante você notar que quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele está falando de um domínio de um sentimento. Que sentimento que era esse? Os discípulos estavam profundamente angustiados, com emoções confusas a respeito do que viria a acontecer. Jesus havia dito alguns momentos antes, no capítulo 13, que ele seria traído por um dos seus discípulos. E essas declarações da possível captura e morte de Jesus afligiram profundamente os discípulos. Os discípulos ficaram angustiados com essa situação. Imagine você caminhando 3 anos com um homem que faz milagres, que a natureza obedece, que o mar se silencia, caminhando com um homem que cura pessoas, com um homem que ressuscita mortos, com um homem que expulsa os demônios, e de repente você olhando a sua única esperança de mudança, dizendo que vai ser, entre aspas, derrotado por meio da morte. O coração dos discípulos ficaram profundamente preocupados. E talvez alguns deles duvidassem que Jesus de fato era o Messias. Como o Messias, o Salvador, pudesse ser derrotado por uma cruz, pudesse ser capturado. Mas é interessante que nesse contexto, Jesus fala, não se turbe o vosso coração. E tem uma versão original do grego que fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, que seu coração não fique mais perturbado. Ou seja, o coração dos discípulos estavam perturbados, estavam preocupados, estavam angustiados por o que havia de acontecer. E Jesus então diz, não se preocupem, não se turbe o vosso coração diante das circunstâncias que vocês estão prestes a viver. Jesus, ele sabiamente aponta algumas coisas para que os discípulos acalmem seu coração. A primeira coisa que ele aponta é a respeito da confiança em fé. Olha o que ele fala ainda no verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, em outras palavras, Jesus diz, olha, creiam no Deus que vocês professam. Creiam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus que libertou o povo do Egito, no Deus que parou o sol, no Deus que fez todas as coisas. O desafio que Jesus coloca para acalmar o coração deles é que eles pudessem crer naquilo que eles professavam. Que eles pudessem confiar naquilo que eles creiam. Não no que o noticiário diz, não no que as pessoas falam, não na possibilidade do medo, mas confiar naquilo que Jesus diz. Uma outra coisa que ele fala para acalmar os corações, ele fala a respeito da morada celeste. Olha o que fala, capítulo 14, verso 2 de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Preste bem atenção, amado. Jesus está afirmando aqui que nós temos uma morada, que os discípulos teriam uma morada no céu. A habitação deles não seria na terra. A habitação deles seria junto com o Pai. E Jesus estava indo preparar um lugar. Então não havia o que temer. Porque a realidade da história, a verdadeira história, era que Jesus estava indo ao seu Calvário para preparar um lugar para os seus discípulos e para mim e para você hoje. Uma terceira coisa, Jesus fala a respeito da volta gloriosa. Olha o que fala o verso 3 do mesmo capítulo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Perceba que Jesus disse que ele iria, mas que ele voltaria. Nós precisamos crer na volta de Jesus. Os discípulos precisavam crer que a derrota na cruz, a aparente derrota na cruz, não era o final da história. Jesus iria ao céu, ressuscitaria, iria ao céu e voltaria para buscar os seus discípulos e a sua igreja, para habitar com eles no lugar que ele estava preparando. Nós nos angustiamos hoje, amados, porque esquecemos quão rico é a promessa de que nós temos um lar no céu. E que o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar, irá voltar para nos resgatar e para que nós possamos estar junto com ele. Mas também Jesus acalma o coração dos discípulos, apontando para a resposta divina. Olha o que fala o verso 6.
Respondeu-lhe Jesus. O que Jesus responde? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados, Jesus mostra aos discípulos que não há o que temer, porque Ele era o caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida que eles poderiam ter. Para discípulos que estavam ali angustiados, preocupados, Jesus traz uma palavra de esperança. Agora é interessante você notar, por que o Espírito Santo é citado nesse texto a partir do capítulo 14. Você encontra os discípulos, e os discípulos estavam ouvindo a falar a respeito da morte de Jesus. Por mais que Jesus mostrasse a fé, a sua volta gloriosa, o lar celeste, que Ele era o caminho, aqueles discípulos estavam vivendo o olho do furacão. Eles estavam vivendo, amados, o medo de acontecer coisas terríveis. E pensar na morte do seu Salvador ainda quietava o coração. Mas Jesus quer mostrar para eles que a morte seria necessária, porque depois da morte Ele ressuscitaria. E quando subisse aos céus, Ele não os deixaria sozinhos. Ele enviaria para eles o outro Consolador. Por isso que o Espírito Santo é citado nesse texto como uma promessa de um outro Consolador. Porque os discípulos precisavam entender que Jesus iria, mas que eles não ficariam sozinhos, não ficariam abandonados. O outro Consolador viria. O outro Consolador viria para ser o sustento da vida deles. Agora, pense comigo. Nós que estamos aqui hoje em 2020, que temos acesso à palavra de Deus, que temos escritos sagrados e que conhecemos a história bíblica, sabemos que, em primeiro lugar, Jesus de fato morreu. A história nos conta que Jesus morreu numa cruz, que foi crucificado naquela cruz. A história também nos conta que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ao terceiro dia as amarras da morte não puderam segurá-lo. Ele levantou dos mortos, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo para nos dar uma nova vida. Nós sabemos que de fato Jesus, ao ressuscitar, Ele passa um período com seus discípulos e Ele vai aos céus. E em Atos capítulo 2 nós vemos que a promessa do Pentecostes aconteceu. Nós vemos o Espírito Santo vindo sobre os apóstolos, sobre aquelas mulheres, aquele grupo de 120 pessoas. E nós sabemos também, pela história bíblica, que o Espírito Santo atuou de forma direta em Atos, na vida dos apóstolos, na vida de Paulo. Ou seja, quando nós olhamos para a história hoje, a gente não tem dúvida nenhuma que a promessa se cumpriu. A gente não tem dúvida que o que Jesus falou em João capítulo 14, dos versos 1 ao verso 6, acalmando os seus discípulos, e no verso 16 prometendo o Espírito Santo, isso de fato aconteceu. Quando nós lemos que João batizou com água, mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo, depois Jesus diz, eu batizarei com o Espírito Santo, nós sabemos que isso de fato aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma vantagem, um privilégio hoje. Nós estamos do outro lado, nós não estamos enfrentando o olho do furacão que os discípulos enfrentaram. Mas eles talvez tiveram dúvidas. Mas eu e você que lê o texto bíblico hoje não tem nenhuma dúvida que isso aconteceu, certo? Correto? Agora, que lição nós temos que aprender isso? O mesmo Jesus que prometeu aos discípulos que o Espírito Santo viria como Consolador, também deixou claro que esse mesmo Espírito seria o nosso Consolador, seria o nosso ajudador, aquele que nos auxiliaria hoje. Então hoje, eu e você, no olho de um outro furacão, de uma outra crise iminente, coronavírus, economia, saúde, familiar, conjugal, seja qual for a sua crise hoje, a mesma promessa do Espírito Santo é válida para a sua vida. E hoje você é desafiado a crer que Deus está cuidando de você em meio a tudo que você tem enfrentado hoje. Por isso, que quando nós falamos do Espírito Santo hoje, nós estamos falando da promessa do Espírito Santo como um cuidado especial para nós. Percebam que nós não estamos falando de alguma coisa que não irá acontecer, porque a gente sabe que Jesus prometeu aos discípulos e aconteceu. E se Ele prometeu aos discípulos e a nós, também vai acontecer hoje na sua vida. Por isso que hoje eu gostaria de trabalhar com vocês
esse tema, um cuidado especial. Esse cuidado especial de Deus é o cuidado chamado Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus. Na vida daqueles que se renderam ao amor de Jesus. Nós vamos ver isso através de 3 lições. Quando nós vemos esse pano de fundo, amados, nós sabemos que temos a certeza que não podemos continuar com o nosso coração perturbado por causa da crise. Por quê? Porque olhando para as Escrituras, nós podemos ver que a história mostrou a confirmação de tudo. Por isso, hoje, nós podemos sim ter esperança no cuidado especial de Deus sobre a minha vida e a sua vida que está nos assistindo hoje. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é um cuidado especial porque ele é um presente divino. Olha o que fala o verso 16 do texto que nós lemos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Nesse texto há uma dinâmica muito interessante. E essa dinâmica, de maneira alguma, aponta para a nossa performance religiosa ou pessoal. O texto diz que Deus Filho pede e Deus Pai concede, ou seja, é o Filho quem roga para o Espírito Santo vir sobre a gente, quem pede, e é o Pai que concede esse ajudador, esse auxiliar nas nossas vidas. Perceba que o texto não diz, eu rogarei ao Pai, e se vocês forem bons, se vocês forem dizimistas, se vocês forem homens de fé, vocês terão o Espírito Santo. O texto diz que Jesus pediria, e o Pai daria outro Consolador. Isso não tem a ver comigo, com você. Não tem a ver se nós somos pessoas que não têm medo nenhum. Não tem a ver com se somos pessoas que somos inabaláveis. Tem a ver com a promessa de Deus. Um presente para mim e para você. Uma dádiva dos céus para sustentar os filhos de Deus. Perceba quão rica e preciosa essa promessa. Deus entrega o seu Espírito para caminhar comigo, com você hoje, em meio aos nossos medos, em meio às nossas crises. Para quê? Para mostrar o grande amor dele. Esse amor que é confirmado na cruz e é atestado todos os dias por meio do Espírito Santo caminhando comigo e com você. É importante que você entenda que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem prometeu enviar ajuda, quem prometeu estar presente entre nós por meio do seu Espírito, não é um Deus que muda de opinião, não é um Deus que hoje dá e amanhã está com raiva, não é um Deus que condiciona, é um Deus santo, 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 e um Deus justo, 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 e acima de tudo um Deus fiel, fiel e fiel para com os seus filhos. É esse Deus fiel que nos sustenta, é esse Deus fiel que nos toma pela mão direita por meio do seu Espírito Santo e conduz a nossa caminhada hoje. Isso é um presente. Você não merecia, mas Ele deu o seu próprio Espírito para habitar em nós hoje, para que nós possamos passar pelas crises, pelas dificuldades, por essa pandemia. Por quê? Porque Deus deu o seu próprio Espírito. E foi Jesus, aquele que morreu na cruz, que solicitou isso. Não somos eu e você que pedimos, mas é Jesus quem pede e é o Pai que concede o Espírito Santo. E esse Deus é um Deus fiel. Olha o que fala Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não é um Deus inconstante, mas é um Deus fiel, um Deus que tem todos os seus planos determinados. É um Deus que determinou a vida para aqueles que são seus. É um Deus que nos salvou, que honra com a sua palavra todos os dias. Esse Deus é um Deus fiel. E nós temos a certeza do socorro bem presente no momento da angústia. Nós temos a certeza do nosso pastor cuidando de mim e de você, não porque a gente merece, mas porque Ele é fiel. João Calvino, reformador do século XVI,
fala uma coisa extraordinária. Preste atenção no que João Calvino nos diz. Nossa fé não tem que estar fundamentada no que nós tenhamos pensado por nós mesmos, senão no que nos foi prometido por Deus. Seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele o tiver prometido. Ou seja, não depende de mim e de você, mas depende de Deus fazer o que Ele prometeu fazer. E nós sabemos que Ele prometeu o Espírito Santo para cuidar dos discípulos da nossa vida. Nós, olhando as Escrituras, sabemos que os discípulos foram cuidados e preservados pelo Espírito Santo. Então essa promessa é para mim e para você. É um presente divino para você hoje, que está enfrentando essa crise e esse medo do seu coração. Com rica promessa. O Espírito Santo é um cuidado especial porque ele é um presente divino. Não é qualquer presente. Ele é um presente divino. Em segundo lugar, o Espírito Santo tem um cuidado especial porque ele é uma certeza de ajuda constante. Olha o que fala aí no verso 16. Ele vos dará outro Consolador. E aqui, repare essa palavra outro. Por que nós temos a palavra outro? A palavra outro indica continuidade. Continuidade do quê? Jesus veio ao céu cumprir uma missão. E ele, enquanto estava aqui, ele falou da sua missão, ele proclamou as boas novas, ele morre numa cruz. E quando ele morre numa cruz, ele paga completamente os nossos pecados. Ele diz, está consumado, está pago. Ele morre para nos salvar naquela cruz. Ele derrama sobre nós a sua justificação. Ele derrama sobre nós, por meio do Espírito Santo, a graça salvadora em nossas vidas. Jesus, ao ir para o céu, ele deixa o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é quem aplica em nós aquela obra de cruz, a obra da redenção. É o Espírito Santo que nos faz, que abre os nossos olhos para perceber quão pecadores nós somos, quão carentes de Deus nós somos. É o Espírito Santo que nos convence da necessidade de nos rendermos a Cristo e confiar plenamente no que Ele fez naquela cruz e não no que nós fazemos hoje. Mas existe um outro processo na vida do cristão, que é um processo de santificação. Esse processo, ele começa do ato da nossa crença, até o dia que nós somos levados aos céus, ou pela volta de Cristo, ou pela nossa morte. Esse processo de santificação na vida do crente é um processo diário, todos os dias. E quem aplica esse processo? O Espírito Santo nas nossas vidas. E a Bíblia nos diz que nós temos responsabilidades de orar, de buscar, de fazer o que é correto, de buscar a vontade de Deus sempre. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda constantemente a viver e vivenciar essa verdade todos os dias. É o Espírito Santo quem nos sustenta para passar pelas crises, para vencer o pecado que habita em nós. É o Espírito Santo quem nos capacita a servir a Cristo. É o Espírito Santo quem nos ajuda a viver uma vida relevante em nome de Cristo. Por isso que o Espírito Santo é a certeza que nós não estamos lutando contra o pecado, contra o medo, contra as crises e tribulações sozinhos. Nós temos uma ajuda constante que é o próprio Espírito de Deus habitando em nossos corações. É esse Espírito que está conosco, é esse Espírito que trabalha em nós todos os dias, nos levando a um comprometimento real e sincero, verdadeiro com o Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo nos convencendo, ensinando, direcionando, nós estaríamos perdidos em nossos equívocos e pecados. É o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem ajuda as nossas vidas. Ele é o Consolador. E a palavra Consolador aqui indica o que, amados? O termo indica que ele é a pessoa que é chamada ao lado de. Ou seja, Consolador significa aquele que vem ao seu encontro, que está ao seu lado, caminhando pelo vale da sombra e da morte, caminhando pelas tempestades, caminhando quando os mares estiverem submergindo a sua vida, caminhando em meio ao fogo, caminhando em meio às covas. É esse Espírito Santo, o próprio Espírito do Deus vivo, que habita em nós, está conosco, ao nosso lado, em nós, trabalhando em cada um de nós.
Você não está sozinho. Você não está lutando sozinho. Você tem o Espírito Santo que habita em seu coração, ajudando a sua vida a ser aquilo que Deus quer de você, a transformar você na imagem de Cristo. É o Espírito Santo que aplica a obra de redenção e a obra de santificação nas nossas vidas. É esse Espírito abençoador tremendo que sustenta a sua caminhada. Não temas, porque você não está sozinho. Não tenha medo, porque você não está sozinho. O verso 18 nos lembra dizendo, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não fomos salvos para ser abandonados na história. Você não foi salvo para ficar sozinho. Você não foi salvo para ser esquecido. As pessoas podem esquecer, o teu pastor pode esquecer de você, a tua igreja pode esquecer de você, mas Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos. Qual é a prova disso? É o Espírito Santo habitando em você e lhe ajudando todos os dias. É esse Espírito habitando em você e renovando a sua vida para viver aquilo que Deus quer de você. Ou seja, o Espírito pode e vai oferecer qualquer ajuda necessária. Isso, sim, é para que nós nos rendamos a Ele. Já parou para perceber que em meio a essa crise que você está vivendo hoje do coronavírus, você tem uma grande oportunidade de perceber o presente que você recebeu dos céus, onde o próprio Espírito de Deus habita em você, para ajudar você a passar por tudo isso, para ajudar você a caminhar numa nova vida de esperança e paz em meio a tantas notícias que nós vemos diariamente nos jornais, por Facebook, a notícias que estão trazendo angústia ao seu coração. Você pode perceber que o Espírito Santo habita em você, para trazer paz e sossego à sua alma neste momento. Confie e se renda a esse amor oferecido naquela cruz por você. Terceiro lugar, ele é um cuidado especial, porque é uma promessa aos filhos. Perceba o que fala o verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amados, perceba como esse texto começa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Esse Espírito não é um espírito de engano. Ele é um Espírito da verdade. Porque ele é o Espírito do próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é um Espírito enganador, ele é o Espírito da verdade. Mas perceba que o mundo não pode receber. Ou seja, o Espírito Santo não é para todos. O Espírito Santo é para aqueles que se renderam a Cristo. Porque aqueles que não têm o Espírito Santo não vão entender essa paz que habita no nosso coração. Ou eles não vão querer ouvir os princípios e valores de Deus, porque em seu coração eles preferem crer em si mesmos. O Espírito Santo é a promessa para aqueles que são filhos de Deus. Para aqueles que se renderam ao amor de Cristo oferecido gratuitamente naquela cruz. Perceba o que fala 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perceba que o homem natural aqui, a Bíblia fala de um homem natural, é aquele que não tem Deus, aquele homem sem Deus, aquele homem que por si próprio tenta viver a bondade, tenta por si próprio fazer o que é certo, mas esse homem não tem Deus. Esse homem não entende o Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo só vem no momento que nós cremos totalmente em Jesus, quando nós nos rendemos totalmente a Ele. É neste momento que recebemos o selo, o penhor, a unção e o batismo do Espírito Santo. Agora, amados, C.S. Lewis, escritor muito conhecido, você que talvez não leu ainda sobre ele, mas já assistiu o filme Crônicas de Nárnia, que é um filme dele, do livro dele, olha o que ele fala a respeito de Deus.
Nós consideramos Deus como um piloto considera o paraquedas dele. Está lá para emergências, mas ele espera nunca ter que usá-lo. Olha que expressão mais rica. A gente trata Deus só quando a gente precisa, como um amuleto para momentos difíceis. A gente busca Deus quando o negócio aperta. Pessoas que estavam até agora longe de Deus, afastadas da igreja, não concordam com o que a Bíblia fala, vive conforme quer. Essas pessoas agora que estão passando pela crise estão buscando a Deus. Quando vê a oportunidade da morte, do coronavírus, começam a querer orar, começam a pedir que Deus faça um milagre, começam a postar versículos no YouTube, Facebook, WhatsApp, pedindo que Deus o abençoe. Essas pessoas consideram Deus como paraquedas. Eles só se lembram de Deus no meio das crises, quando precisam de alguma coisa. Mas se esquecem que evangelho não é ter uma relação com Deus porque você precisa, ou uma necessidade que você tem. Evangelho significa crer que a salvação que Ele me deu é real e decidir viver pela vida que Ele quer que vivamos. Independente se eu tenho que perder, se eu não vou ganhar, independente se o que eu planejei não deu certo, eu preciso confiar em Cristo. C.S. Lewis, de forma muito extraordinária, diz que nós olhamos para Deus como olhamos para paraquedas. Nós sabemos que está lá, mas esperamos nunca ter que usá-lo. A gente quer viver pela gente, a gente quer fazer o que a gente pensa, a nossa vida, a nossa agenda, as nossas prioridades. E aí quando as coisas se apertam, a gente pede para Deus, me socorre, Deus faz alguma coisa por mim, oh Deus, eu preciso de um milagre, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas se Deus fizesse tudo o que você quer, é muito provável que daqui a uma semana, se acabar tudo isso, se acabar o coronavírus, tudo acontecer na sua vida de forma positiva, você vai desonrar a Deus vivendo a mesma vidinha que você vivia antes. C.S. Lewis também diz o seguinte: a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. Você precisa entender que essa segurança que nós falamos, esse presente que nós falamos, é um presente para os filhos de Deus. Enquanto você continuar buscando coisas para ser feliz, continuar buscando no dinheiro, no carro, casamento, nas suas viagens, nas suas festas, uma expectativa de felicidade, você não vai encontrar. A única felicidade que nós podemos ter real é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. É a crença real e sincera na pessoa de Jesus Cristo. O texto nos mostra isso claramente. Esse Espírito o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O que as pessoas conhecem é a si próprios, é a sua opinião, é os seus achismos em achar que podem ser felizes sem o comprometimento com Deus. O Espírito Santo, essa ajuda e proteção não está disponível a todos, mas àqueles que creem em Jesus. É para esses que o Espírito Santo está. Olha o que fala a segunda parte do verso. Vós o conheceis por quê? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Se você é um cristão fiel a Deus, o Espírito Santo está em você. Você é um filho de Deus. Mas se você não tem a sua crença em Jesus Cristo, se você não vive um comprometimento com Ele, desculpa, mas o Espírito Santo não está habitando em você. Mas a graça é derramada sobre os filhos, aqueles que de fato receberam o Senhor como seu Salvador. Olha o que fala João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus, o Espírito Santo deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você então tem a promessa de cuidado, esse presente oferecido gratuitamente por Deus para as nossas vidas. Esse é um presente, é uma promessa, é um cuidado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Quando nós falamos de um cuidado especial, nós falamos que é um cuidado especial porque é um presente divino. Não depende de mim, não depende de você, não depende do que a gente faça. O Espírito Santo habita e vem
na nossa vida, porque Jesus pediu e Deus concedeu. É um presente gratuito, é uma demonstração da graça de Deus, onde Deus ele dá a nós o seu próprio Espírito para estar conosco. Ele é a certeza de uma vida constante. Neste processo de santificação, nós temos paz em saber que Deus está nos ajudando a passar por essas situações de coronavírus, a enfrentar o medo, a lutar contra o pecado, para viver uma vida entregada a Deus. Mas também é uma promessa aos filhos. É uma promessa para aquele que creu em Jesus. Se você creu em Jesus, fique em paz, porque você recebeu um presente e esse presente está lhe ajudando a passar por todos esses momentos que você vem enfrentando na sua vida. Que você possa refletir e praticar hoje e nessa semana que nós vamos estar passando, principalmente porque essa semana que vai entrar agora é uma semana delicada, onde muitos cientistas e médicos e especialistas estão dizendo que nós vamos ter o pico desse vírus, dessa pandemia, no começo do mês agora de abril, até o dia 4, dia 5. Então nós vamos viver essa semana agora bem tensa. Mas para que você possa pensar no que nós falamos hoje, viver essa semana, eu quero falar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, Jesus prometeu o batismo do Espírito Santo para garantir que não estamos sozinhos e abandonados nesta crise. Esta promessa não foi feita por um homem, mas por um Deus fiel e soberano. Você não está sozinho. Você não está abandonado para passar por essa pandemia, pela crise econômica na sua empresa, pela falta do dinheiro na sua casa, pela questão emocional da sua vida, ou qualquer outra crise que você está enfrentando. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Por quê? Porque Jesus prometeu nos dar o Consolador, aquele que ajudaria a minha vida e a sua vida todos os dias. Você não está sozinho para passar por essa crise. Guarde isso no seu coração essa semana. Segundo, o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso auxiliar em todas as circunstâncias que precisamos. O quanto você tem dependido dele nesta caminhada? Se você é um filho de Deus, ele é o seu ajudador. A pergunta é, o quanto você tem dependido dele para passar por isso? O quanto você tem confiado nele para passar por essas circunstâncias adversas? O quanto você tem dependido do Espírito Santo para enfrentar cada momento em que aparece uma nova notícia do coronavírus? O quanto você depende dele para passar por tudo isso? O convite que você tem hoje é que você se renda completamente a essa ajuda. Para de querer achar que alguém vai te salvar. Para de querer achar que é o governo que te salva, que é o pastor que te salva, que é a igreja que te salva. Quem te salva é Cristo. Quem cuida de você hoje é o Espírito Santo. Quem está com você, sustentando e protegendo a sua vida, é o Espírito Santo. O próprio Deus habitando em você. Terceiro e último, o Espírito Santo é para os filhos de Deus. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e viva esta segurança oferecida gratuitamente por Deus. Se você é um cristão, mas que não tem tido essa segurança, eu convido você a orar hoje para que esse Espírito Santo seja pleno na sua vida. Para que você realmente tenha essa paz que o Espírito Santo nos prometeu. Mas se você não é um cristão ou está afastado de Deus, eu quero convidar você hoje a reconhecer que Jesus ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Que você não dá conta de ser salvo sozinho. Que a sua performance, as suas boas obras não vão conduzir você a Cristo, sabe por quê? Por mais que você se esforce em ser salvo, por mais que você se esforce em fazer boas coisas, haverá momentos que você peca no que você pensa, no que você fala e como você age. E este pecado te impede de alcançar a salvação. Por isso, se renda completamente a Cristo, porque Ele naquela cruz morreu por você. Naquela cruz Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Se renda
a esse Cristo que salvou a sua vida e confie plenamente que o Espírito Santo, que o próprio Deus está habitando em você, lhe ajudando a entender aquilo que nós estamos falando sobre Cristo, lhe ajudando a viver e compreender a riqueza do Evangelho da glória de Cristo. Se renda a Cristo nessa noite, se renda ao Senhor, busque a Deus e mude a sua vida. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 23, um salmo riquíssimo. E antes de orar por você hoje, eu quero que você assista esse vídeo que nós vamos passar aqui agora, onde você pode recordar o que significa o Salmo 23 para a sua vida. Após esse salmo, nós vamos estar orando por você. Acompanhe comigo esse vídeo neste momento. O Senhor é o teu pastor. Você pode ter esperança. Você pode ter esperança que Deus está com você. Você tem esperança de que esse Espírito na sua vida é a tua ajuda. Esse presente que Deus te deu é a sua ajuda. Se você é um filho de Deus, se você crê, você tem ajuda para passar por tudo isso. Eu gostaria de orar por você neste momento. Feche os teus olhos, junta a sua família aí, vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por este culto tão especial, por essa palavra rica, por essa palavra que nos liberta, que nos traz esperança. Pai, eu quero pedir que o Senhor visite cada família que está nos assistindo neste momento. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitá-los com teu Santo Espírito. E que aqueles que não te conhecem ainda, ou que estão afastados do Senhor, possam ser atraídos a Ti por meio do Santo Espírito. Convence-os do pecado, convence da necessidade de estar contigo, Pai. E sobre aqueles, Pai, que amam ao Senhor, que são cristãos tementes a Ti, eu quero pedir que o Senhor os visite, dando a eles a paz e a esperança, dando a eles o consolo sem igual, dando a eles a esperança de um Deus presente, real, sincero em suas vidas. Que eles possam ouvir do Teu Espírito Santo falando ao coração deles: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou com vocês em meio a todas as crises que vocês têm enfrentado. Que eles possam perceber o cuidado especial de Deus sobre as suas vidas. Que eles possam se render a este cuidado para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É isso que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que tempo maravilhoso nós passamos juntos hoje. Que tempo abençoador poder saber que Deus tem falado aos nossos corações, visitado você na sua casa, tem derramado das suas bênçãos,
Como é bom louvar a Deus com os irmãos, orar, ouvir da palavra e estar nesse tempo rico diante de Deus. Amados, nós estamos felizes em saber que Deus tem operado grandes coisas na nossa vida. Por isso nós temos alguns recados para você, muito importante, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesses recados. Primeiro recado, nós não estaremos tendo culto aqui na igreja de oração às quartas-feiras, mas diante do que estamos passando, nós vamos estar oferecendo a você um estudo bíblico toda quarta-feira para que você possa se reunir na sua casa e fazer com a sua família. Amados, eu peço que vocês estejam estudando juntos, tá? Tira foto deste momento, compartilha para incentivar os irmãos a estarem fazendo também. É importante que você entenda que para ajudá-lo, nós estamos fazendo todos os dias uma live especial no Facebook. E essa semana que vai entrar agora, nós vamos estar falando todos os dias sobre a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Nós ouvimos uma pregação toda falando sobre o cuidado do Espírito Santo na nossa vida, que é um cuidado de Deus. Então, essa semana, todas as devocionais, todas as lives vão ser focadas em como o Espírito Santo nos ajuda nas mais diversas áreas da nossa vida. Então, acompanhe, divulgue. Nós estamos fazendo todos os dias. Você procura na página do nosso Facebook e ali vai ter o horário dessa live todos os dias para você participar. Eu conto com você para divulgar e para compartilhar. E aproveitando isso já, amados, eu quero pedir a vocês que curtam a nossa página do Facebook e compartilhem as nossas postagens e lives, porque isso vai ajudar com que essas palavras abençoadoras possam chegar a mais pessoas, inclusive aqueles amigos que você tem orado por conversão, aqueles amigos que você tem pedido a Deus que se encontrem com Ele como você se encontrou um dia. Então, curtam nossa página no Facebook, enviem os seus motivos de orações no WhatsApp para que a gente possa estar orando por você e compartilhe o que Deus tem feito na sua vida nesses momentos que nós temos que estar em quarentena e buscando a Deus nas nossas casas. Então eu conto com você para fazer isso. Também peço a você que nos ajude a se inscrever nesse canal do YouTube também, para que nós possamos ter mais pessoas ouvindo. Nós temos uma meta aí de conseguir bastante inscrições para poder transmitir também ao vivo pelo YouTube também. Tá bom? Eu conto com você nessa missão. O último recado, amados, você que tem nos abençoado, que tem um coração grato, que tem dizimado e ofertado na casa de Deus. Nós não estamos tendo culto e por isso não estamos recolhendo os nossos dízimos e ofertas. Mas eu quero pedir a você que deposite o seu dízimo e a sua oferta nessa conta que vai estar aparecendo agora aqui nesse vídeo, nessa conta da Igreja Presbiteriana dos Campos, que é a nossa igreja mãe. Por que é importante isso, amados? Nós estamos fechados, mas continuamos pagando aluguel do nosso salão, mesmo não usando, continuamos com as despesas mensais. Então nós contamos com a fidelidade dos irmãos, com a gratidão, por esse coração abençoador que vocês têm. Eu quero pedir só mais um favor sobre o dízimo. Para que nós possamos ter um controle do nosso fluxo de caixa, eu quero pedir que você envie o comprovante do depósito do dízimo ou da oferta para o nosso tesoureiro, o irmão Leuer Junqueira. Eu quero pedir que você mande no WhatsApp dele, que vai estar aparecendo aqui agora na tela do nosso computador. Por quê? É importante nós sabermos de onde estão vindo essas ofertas, ok, amados? Então eu peço a colaboração de vocês. Eu sei que muitas pessoas estão passando uma situação financeira complicada, então nós entendemos tudo isso, mas aqueles que podem, aqueles que têm abençoado esse trabalho, não deixe de dizimar e ofertar, porque isso tem nos abençoado, tem abençoado para que a gente possa produzir tudo que nós temos feito nesses dias para vocês. Eu quero pedir que o Senhor abençoe sua vida. Eu peço que quando estiverem na sua casa orando, orem por nós, orem pela igreja, orem pelo crescimento da igreja, pela compra do nosso terreno aqui em Cruzeiro. Ore para que Deus opere milagres e principalmente para que a palavra pregada e todos os dias possa chegar ao maior número de pessoas. Amados, eu conto com a igreja orando. Nós não conseguimos fazer nada se nós não orarmos em dependência a Deus e ao Espírito Santo. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe grandemente sua semana. Nós vamos estar orando mais uma vez, encerrando este culto, encerrando este momento de culto que nós tivemos hoje. Eu peço a você que mais uma vez seja com a sua família em oração conosco. Feche os teus olhos mais uma vez. Amado e bondoso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando a semana que vai entrar dos meus irmãos. Que o Senhor acalme os corações e aqueles que estão voltando ao trabalho essa semana,
possam estar com o coração em paz também. Que eles possam se lembrar da palavra do Espírito Santo, lembrando que Ele é um cuidado especial que está conosco, que está cuidando da nossa vida, que está derramando a sua proteção sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a passar essa semana as crises e as dificuldades. Que tenhamos a paz que excede a todo entendimento manifestar em nossos corações. Abençoa o Teu povo, abençoa a Sua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno e bondoso Pai e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E mais uma coisa, deixe os seus comentários abaixo desse vídeo, agradecendo, elogiando, fazendo as suas sugestões para que a gente possa oferecer a vocês cada dia mais um culto online com a melhor qualidade. Que Deus abençoe, que a unção do Espírito Santo possa estar capacitando vocês nessa nova semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.